7 profecias para destravar sua virada espiritual ainda este ano. Quantas vezes você já sentiu que está perto, mas nunca chega? Como se algo estivesse travando sua vida espiritual, segurando sua alma num lugar de espera que nunca se cumpre. Você ora, você crê, você tenta avançar. Mas parece que o céu está em silêncio e o tempo está contra você. E agora, já passamos da metade do ano. E no seu íntimo, talvez exista uma pergunta que você ainda não teve coragem de verbalizar. Será que ainda dá tempo? Mas o Espírito de Deus me enviou aqui para te dizer com clareza: há uma virada espiritual preparada para acontecer ainda este ano. Não é uma possibilidade, é uma direção. Só que ela precisa ser destravada. Existem palavras que precisam ser liberadas. Existem portas que precisam ser ativadas. Existem códigos espirituais que só são revelados quando o coração está pronto. O problema é que muita gente quer o milagre, mas não quer o movimento. Espera a profecia, mas ignora o processo. Deseja o novo, mas não renuncia ao velho. E é por isso que tantos estão paralisados no meio da caminhada, esperando que Deus faça algo que ele já está pronto para liberar, mas que ainda está bloqueado por travas espirituais que ninguém está disposto a encarar. Essas 7 profecias que eu vou liberar agora não são palavras bonitas, são chaves, são comandos do céu para liberar sua vida espiritual, reposicionar sua fé e destravar o propósito que está esperando por você desde o primeiro dia deste ano. E mesmo que você ache que perdeu tempo, Deus é mestre em redimir temporadas inteiras com um único movimento. Mas antes de irmos direto às profecias, você precisa entender uma coisa: não existe profecia verdadeira sem aliança restaurada. Por isso, neste primeiro capítulo, vamos expor uma verdade dura, mas libertadora. Porque o que mais atrasa a virada de alguém não é o inferno, é a negligência com o sagrado. Agora, respira fundo. Preste atenção em cada palavra. Porque a partir de agora, você não está apenas assistindo um vídeo, você está entrando em um ambiente profético. E a sua resposta a esse ambiente determinará o que o céu está autorizado a mover sobre a sua vida ainda este ano. A aliança esquecida. Existe algo que o tempo não consegue apagar, mas que o coração humano costuma deixar em segundo plano: a aliança com Deus. E é aqui que muitos perdem sua virada antes mesmo dela começar, porque a maioria não percebe que não se trata apenas de esperar promessas, mas de honrar compromissos espirituais que foram esquecidos ao longo da jornada. A verdade é que alianças não se rompem com gritos, mas com silêncio. Quando você para de ouvir, para de obedecer, para de buscar, para de se separar para Deus, uma brecha se abre. Não é uma quebra visível, mas uma rachadura que começa pequena e se alastra. E o que era para ser um caminho de manifestação se torna um labirinto de frustração. Essa é a geração que ora por direção, mas ignora o altar, que pede unção, mas negocia princípios, que quer portas abertas, mas não quer carregar o peso da presença. Por isso, antes da profecia se cumprir, Deus vai te chamar de volta para o lugar onde tudo começou, o lugar da aliança. Essa aliança não é uma cerimônia exterior, é uma entrega interna. É quando você decide de novo ser separado. É quando você volta a levar Deus a sério. É quando você deixa de servir a um Deus de conveniências e volta a servir o Deus da cruz. A virada espiritual não acontece quando o ano muda, mas quando o coração muda. Hoje, Deus está levantando pessoas que não apenas querem receber algo, mas que estão dispostas a se tornar alguém. Alguém que anda em temor, alguém que honra o secreto, alguém que valoriza o altar mais do que o palco, porque toda virada verdadeira nasce em quem decide renovar sua aliança com o céu. Ainda que ninguém veja, ainda que ninguém entenda. Então olhe para dentro, faça esse confronto. Existe alguma parte sua que se afastou do lugar da obediência? Existem votos que foram esquecidos? Há um silêncio em áreas onde antes você ouvia Deus com clareza? Esse é o sinal, esse é o momento. Antes que qualquer profecia se manifeste, Deus quer restaurar o pacto. E quando essa aliança é renovada, o céu volta a falar, a mover, a liberar.
porque Deus nunca ignorou promessas, mas Ele respeita alianças. O código do ano inacabado. A maioria das pessoas vive o fim do ano com espírito de cansaço, como se o que não aconteceu até agora simplesmente não vai mais acontecer. Como se tudo o que foi frustrado entre janeiro e agosto fosse um sinal de que nada mais pode mudar. E é exatamente aí que a mente se engana. Porque Deus não trabalha dentro do calendário humano. Ele se move por códigos espirituais que ativam ciclos, e o ciclo ainda não terminou. Há coisas que só acontecem no quarto final da jornada. É no último quarto de uma partida que muitos jogos viram. É no último ato que o autor revela o desfecho. E com Deus não é diferente. O que parece pouco tempo para o céu é tempo suficiente para redesenhar destinos, liberar recompensas e corrigir rotações inteiras. Existe um código escondido nos dias que restam, e quem despreza esse tempo, quem desanima agora, quem fecha o coração por causa do que ainda não aconteceu, está desligando o próprio espírito de um momento que foi preparado por Deus com precisão profética. Você pode até ter começado o ano bem. Pode ter feito planos, iniciado projetos, orado com intensidade, mas algo aconteceu no caminho, e você perdeu o ritmo. Parou de esperar, parou de se mover, se conformou. Só que o céu não desistiu. O céu esperou, porque Deus é especialista em escrever viradas em calendários que os homens já consideram vencidos. Se existe algo dentro de você que ainda pulsa, mesmo que fraco, mesmo que escondido, isso é o que o Espírito quer ativar, porque esse ainda pode ser o ano da restituição, da resposta, da real aliança com o propósito eterno. Mas você precisa despertar, precisa decifrar o tempo, precisa perceber que Deus não deu um ano, Ele deu um ciclo, e o ciclo só termina quando a missão for completada. Quem entende isso não se entrega, não se acomoda, não desliga espiritualmente, pelo contrário, entra em modo de vigilância, entra em modo de prontidão, porque sabe que Deus não precisa de 12 meses para mudar tudo. Às vezes, Ele só precisa de um coração que ainda crê, quando o céu muda de frequência. Há momentos em que tudo parece igual, mas nada está mais no mesmo lugar. Você ora da mesma forma, mas não sente a mesma resposta. Canta, jejua, busca, e o silêncio de Deus parece mais espesso do que nunca. A impressão é de que Ele se afastou, de que algo parou de fluir, mas não é ausência, é transição. O céu mudou de frequência, e você precisa ajustar a sua sensibilidade espiritual. Deus é imutável em essência, mas dinâmico em manifestação. Ele fala em temporadas, se move por fases, responde de maneiras que exigem mais do que rituais, exigem discernimento. Muitos se perdem aqui, porque continuam tentando forçar portas antigas com chaves que já não funcionam mais. Insistem em orações mecânicas, em formas vazias, em métodos que um dia funcionaram, mas que hoje são apenas lembranças de um tempo que já passou. É como tentar sintonizar uma estação de rádio que mudou de canal. O som não chega, o ruído aumenta e a frustração cresce. Mas o problema não está no transmissor, está no receptor. Deus está falando. Deus está se movendo. Exige coragem para abandonar práticas que se tornaram apenas repetição. O céu não está mudo, o céu está em movimento. E quem ajusta sua frequência à nova estação de Deus começa a perceber o que antes passava despercebido. Começa a sentir novamente. Começa a ouvir com clareza. Começa a se alinhar com o que o céu está prestes a liberar. Esse é o tempo de afinar seus ouvidos espirituais, de parar de depender de terceiros para ouvir o que Deus quer falar com você. Deus está liberando instruções, direções e sinais. Mas a pergunta é: você ainda está na mesma frequência de quando o ano começou? O que trava muitas viradas espirituais é o apego à forma. É o medo de sair da zona segura do que já foi confortável espiritualmente. Mas o Espírito Santo está conduzindo você para um lugar novo. E esse novo não se acessa com fórmulas antigas. Ele exige humildade para reaprender. Exige silêncio para ouvir diferente. Porque há uma frequência de glória liberada sobre esta virada de ano. E só quem sintonizar
vai viver a plenitude do que já está se formando no invisível. O sinal escondido nas lutas. Nem toda guerra vem do inferno. Algumas lutas são provocadas pelo próprio céu para revelar um código oculto que só pode ser acessado no meio do conflito. E enquanto você se pergunta por que tudo está tão difícil, Deus está gritando verdades através dos enfrentamentos que você ainda não entendeu. Existe revelação nas batalhas que você tentou evitar. É no calor da luta que se revelam intenções, resistências, fraquezas, mas também identidades, estratégias e propósitos ocultos. Muitos enxergam o confronto como castigo, mas não percebem que há algo sendo escavado por trás de cada resistência. Toda luta legítima tem um sinal escondido. Só vê quem para de reclamar e começa a perguntar: Senhor, o que estás me ensinando com isso? Você queria respostas. E as respostas não vieram em palavras, mas em tensões, em atrasos, em crises, em pressões. Porque existem áreas da sua vida que só são ajustadas sob fogo. E esse fogo não veio para te queimar, veio para forjar. O problema é que muita gente vive tentando sair do deserto antes de entender por que entrou nele. Tenta calar o vento antes de discernir o que ele está carregando. Mas quem foge da luta, foge da lição. E quem foge da lição, trava o avanço. A virada espiritual que você tanto espera pode estar justamente no meio da crise que você está tentando pular. Deus usa a luta como rota de realinhamento. Às vezes, Ele permite a oposição para te afastar do que te distraía, para te purificar de dentro para fora, para te colocar no centro de um processo que vai te moldar para o novo que vem. Você está enfrentando algo que parece maior do que você? Então pare agora e faça essa pergunta com sinceridade. O que essa guerra está querendo me revelar? Pode ser que no centro dessa dor esteja o mapa da sua virada. O céu está usando o caos como sinal. Só que muitos não veem porque ainda estão ocupados demais, pedindo que tudo acabe. Quando, na verdade, essa batalha está prestes a se tornar o maior testemunho da sua história. A porta não anunciada. A maioria espera uma virada espiritual, através de eventos marcantes, sinais visíveis ou grandes oportunidades. Mas as portas mais decisivas do reino raramente chegam com aplausos, holofotes ou grandes anúncios. Elas vêm disfarçadas. São discretas, silenciosas. E muitas vezes aparecem em lugares comuns, nos dias em que você menos espera. A porta que destrava sua virada talvez já esteja aberta, só que você ainda não a reconheceu. O erro de muitos é esperar que a intervenção de Deus venha em formato espetacular. Esperam o anjo aparecer, o céu se abrir, a voz audível, o convite grandioso. Mas se esquecem que o reino opera por discernimento, não por espetáculo. Deus trabalha com revelações sutis. Ele fala através de detalhes, age em bastidores. E muitas vezes, o que parece ser um desvio é exatamente o início de um novo caminho. Há pessoas que rejeitaram relacionamentos, ambientes e propostas por não parecerem espirituais o suficiente. Perderam conexões divinas porque esperavam algo mais glorioso. Mas o céu não entrega viradas embrulhadas em luxo. Entrega provas em forma de simplicidade. Porque só os que discernem o propósito dentro do comum são promovidos para o incomum. A porta não anunciada pode ser uma mudança de rotina, uma conversa que parecia irrelevante, uma tarefa que você subestimou, um lugar que você não queria estar. Deus testa a sensibilidade do seu espírito através dessas entradas ocultas. Se você só enxerga o visível, vai perder o que foi escondido exatamente para ser revelado a quem está pronto. A pergunta que precisa queimar em você agora é: será que estou esperando algo tão grande que não estou percebendo o que Deus já colocou diante de mim? Se a resposta for sim, então você precisa mudar o foco. Em vez de pedir por mais sinais, comece a pedir por mais discernimento. Em vez de orar por portas abertas, peça olhos espirituais para reconhecer as que já se abriram, porque a virada que você espera pode estar do outro lado da porta que você ainda não valorizou. A interrupção de Deus. Existem momentos em que tudo simplesmente para.
Planos são desfeitos, oportunidades evaporam, ciclos são encerrados de forma abrupta. E a primeira reação humana é culpar o acaso, o inimigo ou até mesmo o próprio erro. Mas há situações em que não foi sabotagem, foi intervenção. Foi o próprio Deus que interrompeu algo, não para punir, mas para proteger. O que você chama de perda, o céu está chamando de desvio estratégico. Quando Deus decide interromper, é porque o caminho já não está mais alinhado com o destino. E Ele, por amor, corta antes que a rota errada vire ruína. O problema é que nosso apego ao que parecia promissor muitas vezes nos impede de reconhecer que a paralisação foi, na verdade, um ato de misericórdia. Você não foi rejeitado, foi redirecionado. Não foi deixado para trás, foi poupado de avançar para um lugar onde a sua fé seria destruída. Quando Deus interrompe, Ele está dizendo: até aqui você veio sozinho, mas daqui em diante só vai se for comigo. É difícil aceitar. Machuca, confunde, dá a sensação de fracasso. Mas quem está debaixo da condução do Espírito precisa entender que Deus não trabalha apenas abrindo caminhos. Às vezes, Ele salva nossa vida fechando os que pareciam certos. Essa interrupção pode ter sido um relacionamento que terminou sem explicação, um projeto que morreu, um sonho que parou no meio. E você se culpa, se questiona, busca respostas. Mas a resposta é simples. Deus viu o que você não viu. E por isso Ele interveio. A grande questão é: o que você vai fazer agora? Vai se afundar na frustração por algo que não foi até o fim? Ou vai se abrir para o novo plano que já está em movimento? Porque enquanto você lamenta a porta que fechou, há uma rota sendo desenhada nos bastidores do céu para conduzir você exatamente para onde deveria estar desde o início. A interrupção não foi o fim. Foi o começo real, o ponto onde Deus tomou as rédeas de novo. Agora é hora de parar de lutar contra o que já terminou e começar a cooperar com o que está sendo gerado. Porque só quem honra a interrupção consegue caminhar com maturidade até a ativação. O profético silencioso. Muitos esperam que o profético venha sempre acompanhado de barulho, visões marcantes, declarações arrebatadoras. Mas há um nível de maturidade onde Deus não grita mais. Ele sussurra. E se você só reconhece o agir divino quando ele explode, então ainda não aprendeu a perceber o poder que se manifesta no silêncio. Deus é soberano e a manifestação dele não depende de plateia. Há palavras proféticas que não serão liberadas por terceiros, nem por eventos públicos, mas diretamente ao seu espírito, enquanto você estiver sozinho, orando em silêncio, ou até mesmo no meio de uma rotina aparentemente sem graça. Isso não diminui a força da palavra. Pelo contrário, é nos momentos de maior quietude que o céu fala com mais profundidade. Há uma geração distraída com os sons da superfície, mas incapaz de mergulhar no profundo. Querem o sobrenatural, mas não cultivam o secreto. Querem direção, mas não sustentam silêncio. Querem ouvir Deus, mas estão sempre rodeados de ruídos e pressa. Só que o profético verdadeiro exige pausa, exige espaço interno, exige ambiente limpo. Deus não se ausentou. Ele apenas parou de competir com o barulho. Ele está testando a sua sensibilidade. Quer saber se você o ama o bastante para parar tudo, fechar os olhos e ouvir o que ninguém mais está ouvindo. Porque o céu ainda fala com quem valoriza a voz antes do resultado. É possível que você esteja ignorando palavras proféticas que já foram entregues. Não porque não foram ditas, mas porque não vieram da forma que você esperava. Pode ter sido uma frase repetida que queimou diferente. Um versículo que saltou como uma resposta. Um sonho simples, mas com peso inexplicável. Um silêncio tão denso que parecia gritar. E você não percebeu que ali estava a resposta. O Espírito Santo quer treinar seus ouvidos para ouvir o invisível, para perceber a brisa em meio ao vento, para reconhecer que nem todo mover vem embalado em intensidade, alguns vêm escondidos na sensibilidade. A sua virada espiritual pode já ter começado no dia em que tudo ficou em silêncio. Os bastidores do céu. Enquanto você ora e nada parece mudar,
enquanto jejua e tudo permanece no mesmo lugar, enquanto chora e não vê sinal algum, existe uma movimentação no invisível que seus olhos naturais não conseguem captar. Deus não está parado. Deus nunca esteve em silêncio. Você apenas não está vendo o que Ele está construindo por trás do véu. O céu tem bastidores e neles Deus trabalha antes que você perceba. Há um princípio espiritual que muitos ignoram. Toda manifestação pública é antecedida por um processo invisível. O que é visto é apenas o resultado daquilo que foi tratado, alinhado, ativado em secreto. Enquanto você pensa que está sendo ignorado, Deus está ajustando cenários, conectando pessoas, desmontando estruturas que precisavam cair, removendo o que te atrasaria no próximo nível. Cada lágrima que você derramou sozinho, cada oração que ninguém ouviu, cada madrugada que você consagrou a Ele sem retorno imediato, está registrada. Não passou despercebida. Não foi em vão. A recompensa de Deus nunca falha, mas ela vem no tempo exato em que a fundação estiver pronta. O problema é que muitos abandonam o processo antes de ver o palco ser montado, desistem no intervalo entre a oração e a resposta e perdem a colheita porque não suportaram o silêncio do preparo. Mas quem permanece fiel mesmo sem plateia, quem continua crendo sem evidências, quem decide obedecer mesmo sem ver o fruto, esse é o tipo de pessoa que o céu honra com respostas públicas. Você precisa entender que Deus não improvisa. Ele não age por impulso. Tudo está sendo costurado nos bastidores da eternidade. A demora que você sente é apenas a diferença entre a sua expectativa e a agenda de Deus. Mas quando tudo estiver pronto, vai parecer que aconteceu de uma vez, quando na verdade já estava sendo montado há muito tempo. Esse é o tempo de confiar sem ver, de permanecer mesmo sem entender, porque o que o céu está preparando em secreto será revelado com glória diante dos olhos de quem não desistiu no meio do processo. A inversão dos últimos. Há pessoas que passaram o ano inteiro sendo ignoradas, esquecidas, colocadas à margem. Gente que serviu em silêncio, permaneceu fiel mesmo sendo invisível. Lutou batalhas que ninguém viu e suportou pesos que ninguém reconheceu. Pessoas assim carregam marcas de anonimato, mas o céu as conhece pelo nome, porque há uma inversão espiritual em andamento e os últimos estão prestes a ser colocados à frente. Esse é um dos princípios mais desconcertantes do reino. Deus promove o improvável. Ele escolhe o menor, o rejeitado, o que não tem currículo, o que não se encaixa no padrão humano, porque a glória não está em quem é escolhido, mas em quem escolhe. E quando Deus decide levantar alguém, nenhum sistema, voz ou estrutura pode impedir. Você pode até não ter títulos, seguidores ou reconhecimento, mas se tem caráter, fé e perseverança, você está na lista dos que serão virados pelo Espírito antes que o ano termine. A inversão não é sobre subir para se exibir, é sobre ser reposicionado para cumprir um propósito. Porque Deus não levanta alguém para massagear o ego, mas para ativar uma missão. Se você se sentiu esquecido, fora do tempo, atrasado, saiba que o relógio de Deus nunca erra. Ele estava apenas te preparando em silêncio, para te mostrar com força. O que era oculto vai ser revelado. O que era semente vai se tornar fruto. O que era espera vai se tornar envio. E isso não é discurso de encorajamento. É direção profética. Porque há um espírito de reposicionamento sobre este tempo. Um espírito de justiça divina. Um mover que está recolocando pessoas em lugares de honra, não por mérito humano, mas por fidelidade espiritual. Deus está dizendo: eu vi cada momento em que você se calou, serviu, amou, entregou, chorou e mesmo assim permaneceu. Agora é o tempo da virada dos invisíveis, da promoção dos que suportaram em silêncio, dos que não correram atrás de palco, mas cuidaram do altar, porque o reino sempre inverte as ordens, e aqueles que estavam por último, no tempo certo, serão os primeiros. O relógio de Deus nunca atrasou. Você pode ter a sensação de que perdeu tempo, desperdiçou oportunidades, tomou decisões erradas demais para ainda esperar algo grande acontecer este ano.
O sentimento de atraso bate quando comparamos o que queríamos viver com o que de fato aconteceu. Mas essa comparação é injusta, porque ela se baseia no seu relógio, não no de Deus. E o relógio de Deus nunca se atrasa. Ele é sempre exato, mesmo quando parece demorado. A eternidade não se submete ao nosso calendário. Deus não se move com base nas nossas metas mensais ou promessas de fim de ano. Ele se move por propósito, e o propósito tem seu próprio compasso. Enquanto você pensa que está atrasado, Deus está sincronizando todas as coisas, preparando o ambiente, moldando você, alinhando pessoas, limpando caminhos que você nem sabia que precisavam ser limpos. Muitas das coisas que você interpretou como demora, na verdade, foram escudos invisíveis de proteção. Deus te segurou porque sabia que se deixasse você avançar na hora errada, você se machucaria. Ele preferiu parecer ausente por fora, enquanto preparava tudo por dentro. Ele escolheu o tempo dele, porque o dele é o único que não falha. Quem vive debaixo da pressão do já era para ter acontecido, vive frustrado. Mas quem aprende a confiar no relógio do céu, entra em paz. E essa paz não é passividade, é fé madura. É a certeza de que, se não aconteceu ainda, é porque não precisava ter acontecido. E quando for o momento exato, vai acontecer de forma tão clara, tão certa, tão precisa, que você vai entender por que precisou esperar tanto. Essa espera não está te punindo, está te alinhando. Deus está te ensinando a confiar mais na voz dele do que na urgência do tempo. E essa é uma das maiores provas de maturidade espiritual. Conseguir andar no ritmo do céu, sem se desesperar com o barulho do relógio terreno. Ainda dá tempo, porque o tempo que realmente importa é o tempo que Deus determinou. E se Ele disse que vai virar, então vai virar. No minuto certo, do jeito dele, para a glória dele. Quando o Espírito diz, vai, chega um momento em que o Espírito Santo não dá mais explicações detalhadas. Ele não envia mais sinais visíveis, confirmações externas ou repete promessas antigas. Ele simplesmente libera uma ordem clara, interior, que ecoa com convicção em quem está pronto. Vai. E quem ouve esse comando sabe que já passou da hora de pedir mais uma prova. É tempo de obedecer. Esse é o estágio da fé madura, onde você não depende mais de sensações, visões ou garantias. Você já sabe o que Deus falou, já tem a direção, já foi preparado por todas as outras fases. Agora só falta o passo. E é aqui que muitos travam. Porque o último passo antes da virada não é ouvir mais uma palavra, é agir com base na que já foi recebida. O Espírito está dizendo, anda pela fé. E quem não anda pela fé, estagna pela dúvida. Não é falta de unção, é excesso de hesitação. Você está esperando Deus mover enquanto Ele está esperando você se mover. Há portas que não se abrem sozinhas. Elas respondem ao movimento de quem crê. Há águas que não se dividem até que os pés toquem nelas. Essa é a hora de sair do campo da contemplação e entrar na prática espiritual. De tomar atitudes que refletem o que você já carrega no espírito. De mudar o discurso, reformular as decisões, ajustar a rota. Porque agir em fé é o maior ato de adoração que alguém pode fazer. O vai do Espírito não é aleatório. Ele carrega um impulso de destino. Quando ele diz, vai, ele já preparou a terra, já moveu o céu, já expulsou os inimigos, já ativou os recursos. Mas tudo isso permanece invisível até que você diga, sim, eu vou. E quando você responde, o mundo natural começa a se submeter ao comando espiritual. Não espere mais. Não adie mais. Você não precisa de outra confirmação. Você precisa de coragem. O Espírito já falou. E quem obedece a um vai de Deus, sempre chega a um lugar onde o impossível se torna normal. A virada que marca destinos. A maioria das pessoas deseja apenas um alívio, algo que amenize a dor, que resolva uma situação, que traga um pouco de esperança para terminar o ano menos frustrado. Mas Deus não está apenas oferecendo alívio, Ele está anunciando uma virada que define rumos, reposiciona histórias e marca destinos eternos. Esse não é apenas um tempo de consolo.
É um tempo de transição definitiva. Existem momentos em que Deus não apenas muda as circunstâncias, mas muda você. Não apenas responde orações, mas redefine sua identidade. E quando isso acontece, você nunca mais volta a ser quem era. É uma mudança de estação espiritual. O céu redesenha sua jornada, sua visão, suas conexões, seus alvos. E essa virada não acontece por mérito, acontece por entrega. Esse é o chamado que ecoa agora. Um chamado para sair da distração espiritual e entrar em um tempo de decisão. Você vai continuar esperando melhorar de vida ou vai decidir viver aquilo que foi planejado para o seu espírito antes mesmo de você nascer? Você vai seguir pedindo alívio ou vai responder ao chamado de transformação completa? A virada espiritual não é apenas uma mudança de fase. É o início do cumprimento de tudo que foi adiado por causa da dúvida, do medo e da distração. E se você estiver disposto a se alinhar, a obedecer, a confiar e se mover, então prepare-se, porque o que Deus está prestes a fazer vai marcar sua história de uma forma que nenhum ano anterior conseguiu. Você vai lembrar desse tempo não apenas como o fim de mais um ciclo, mas como o marco do seu reposicionamento eterno. Não haverá mais retorno para a estagnação. Não haverá mais espaço para a velha mentalidade. O que Deus começou vai continuar crescendo. O que estava travado será liberado. E o que parecia esquecido será honrado com glória. Chegou a hora. Agora o céu espera a sua resposta. Porque a virada não depende apenas da profecia liberada, depende da fé ativada. Se você crê, então se levante. Esse é o tempo, esse é o ano, esse é o momento que vai marcar seu destino para sempre.